Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 7 do livro de Daniel, o verso 23 e o verso 25. O contexto deste verso está se referindo a quatro animais: o leão, que simboliza a Babilônia, o urso, que simboliza o Império Medo-Pérsia, o leopardo, que simboliza o Império da Grécia, e o animal terrível e espantoso, que simboliza o Império Romano. No verso 23 diz assim: Assim ele disse: O quarto animal será um quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará e a quebrará em pedaços. O 25: Ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo. Intentará mudar os tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e a divisão de tempo. Vamos nos concentrar na mudança que esse império, o quarto, que é um animal terrível, espantoso, simbolizado pelo Império de Roma, ia mudar as leis. Vamos ver quais leis que este império mudou. Nós estamos aqui diante da lei de Deus. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 17. E aqui ao lado está o Catecismo Romano. A primeira lei que esse império mudou foi o primeiro mandamento, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Eles colocaram amar a Deus sobre todas as coisas. Esse primeiro mandamento declara que existe um único Deus, e ele é o Pai. Já na Idade Média, a Igreja Católica, através de concílios, criou uma doutrina chamada doutrina da Santíssima Trindade, que seriam três pessoas em uma só. Vamos ver isso? A primeira mudança ocorreu no Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325. O primeiro evento promovido pela Igreja para discutir a fé cristã. O principal objetivo da convocação feita pelo imperador Constantino era a criação de um consenso entre os representantes da instituição acerca da natureza divina de Jesus. Ou seja, aqui eles mudaram, porque Jesus sempre foi conhecido como Filho de Deus. A partir desse concílio, Jesus agora era Deus Filho. Estamos em mãos aqui o Catecismo da Igreja Católica. Na página 74, aqui sobre a profissão de fé, lemos: A fé apostólica no tocante ao Espírito foi confessada pelo Segundo Concílio Ecumênico em 381 em Constantinopla. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, uno igual ao Pai e ao Filho, da mesma substância e da mesma natureza. Ou seja, a Igreja Católica agora ela muda. Ao invés do Espírito Santo ser o poder e presença de Deus, eles atribuem agora que o Espírito Santo é uma pessoa igual ao Pai, igual ao Filho. Esta mudança ocorreu no Concílio de Constantinopla, no ano 381. Segundo o próprio catecismo, essa mudança não foi uma mudança inspirada por Deus, mas sim filosófica. Vamos confirmar? Página 75 diz o seguinte: Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja teve de desenvolver uma terminologia própria, recorrendo a noções de origem filosófica, não bíblica. E a Igreja agora, em si, define assim a doutrina da Trindade. Página 71 do Catecismo da Igreja Católica. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã, e é o mistério de Deus em si mesmo. Portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé é a luz que ilumina. Ou seja, segundo o Catecismo Romano,
a doutrina da Trindade ela dá base para todas as outras doutrinas da igreja. Então, essa foi a primeira mudança na primeira lei de Deus. Mas o que diz a palavra sobre isso? O apóstolo Paulo declara: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, a igreja apostólica, ela cria que existia um só Deus, e eles criam que esse único Deus era o Pai. Vamos confirmar em mais um escrito que Paulo escreveu. Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Há um só Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. E o apóstolo também confirma ao jovem Timóteo o seguinte: porque isto é bom e agradável aos olhos de Deus, por nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual verdade? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, homem Jesus Cristo. Então Paulo, na carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, declara que existe um só Deus e é o Pai. Vamos confirmar o que Jesus falava sobre este tema. João, capítulo 17, Jesus em oração ao Pai, ele olha ao céu, levanta os seus olhos ao céu e diz: Pai. E no verso 3 ele declara: e esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus, o próprio Filho de Deus, declara que o único Deus verdadeiro é seu Pai. Jesus, em Marcos capítulo 7, ele fala da adoração verdadeira. Olha o que ele diz. Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas, como está escrito: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas, por doutrinas ou mandamentos de homens. Por que vos colocaste de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens? A pergunta que não quer calar. Hoje, você vai guardar os mandamentos dos homens, criado pela Igreja Católica, através de filosofia, ou você vai guardar o mandamento que está escrito na lei de Deus? Que o Senhor possa abençoar a sua escolha. Deus te abençoe.